Estamos iniciando esse momento de oração. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos, o nosso texto para esse momento de oração fala sobre vencer o medo. Os discípulos estão lá pescando. Ao longe, avista uma pessoa. Pedro, em seu íntimo, acredita ser o mestre e diz para ele e também para os outros discípulos: se for o mestre, eu conseguirei ir andando até ele. Esse texto nos faz refletir sobre o medo. E para vencermos o medo, a gente precisa ter atitude corajosa. Fé significa vencer os medos. E a primeira atitude de uma pessoa que tem fé é perceber que ela está sozinha. O Pedro se empolgou com a história de talvez andar por sobre a água. Os seus outros colegas, discípulos, ouvindo o que Pedro falava, talvez se perguntaram: o que está acontecendo com Pedro? Ele agora quer ir andar sobre a água. Mesmo que fosse o Senhor Jesus Cristo, eles já tinham visto ele fazer milagre na terra. Curar, levantar pessoas feridas, pessoas magoadas, animar e até mesmo devolver a saúde. Mas, no entanto, no mar, eles ainda não tinham visto tal milagre. E o Pedro, então, tem essa atitude de dizer: se for ele, eu vou até lá, e ele sai do barco. Ter fé significa vencer o medo coletivo. Pedro foi sozinho. Eu imagino os outros discípulos não disseram: vai lá, Pedro, força, você consegue. Mas eles devem estar se perguntando: o que está acontecendo com Pedro? A fé que vence o medo nos leva para a solidão num primeiro momento. Pedro, quando decidiu em seu interior sair de dentro do barco e ir caminhando até o Senhor Jesus Cristo, ele foi sozinho. Os outros discípulos ficaram lá dentro do barco vendo: se talvez der certo para o Pedro, a gente vai lá. Pedro então assumiu essa solidão, e essa solidão fica transparente em nosso texto, quando nos é dito que Pedro olhou para o mar e viu que o vento era forte. Ele estava sozinho, não tinha mais ninguém ao seu lado. No primeiro momento, a fé levou ele a ficar sozinho. Ele acreditava que ele conseguiria chegar até o Senhor Jesus Cristo. Queridos, Pedro aprendeu que ter fé significa vencer o medo. E esse medo muitas vezes é um medo individual, não é um medo coletivo. Muitas coisas que estamos dispostos a fazer por fé, nem sempre vamos encontrar pessoas ao nosso lado que estarão dispostas a pagar o mesmo preço ou viver da forma como o Senhor pede. Segundo, ter fé significa perceber que o momento da solidão vai existir. E daí tem um segredo para a nossa vida. É só clamarmos ao Senhor, pedimos a sua ajuda, e Ele vai ao nosso encontro. O nosso texto termina dizendo que Jesus Cristo foi até Pedro e o ajudou. Assim também para nós nesse momento de oração. A oração nos ajuda a vencer o medo, pois ela trata o nosso interior para que a gente seja fortalecido e o nosso exterior seja modificado segundo a graça e a misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Bondoso e eterno Pai, obrigado por Tu nos dar a fé, que nos ajuda a vencer os nossos medos. O medo da insegurança, o medo da solidão. Dá com que possamos ser fortalecidos por Tua palavra, que nosso ser sempre seja lembrado. Podemos pedir o Teu auxílio e Tu nos enviará. Seja Tu com cada um de nós, Senhor. Amém.